Bilhão na mesa! Corinthians pode fechar maior contrato da história do futebol brasileiro. E aí, corintiano, imagina o Corinthians fechando um contrato de R$1 bilhão? Isso mesmo, R$1 bilhão em 10 anos para trocar a Nike pela Adidas. Será que vai fechar? Ou mais uma vez o Timão vai deixar passar a chance de ouro e pagar multa milionária? Fique até o final desse vídeo porque você vai saber tudo sobre essa negociação que está mexendo com o Brasil inteiro. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Corintianos do Brasil todo, sejam muito bem-vindos ao canal de notícias do Timão. Hoje é dia de informação, quente, direto da redação. E não é qualquer notícia, é uma bomba que pode mudar para sempre a história financeira do nosso glorioso Corinthians. Será que o Corinthians tem estrutura para assumir um acordo dessa magnitude? E a Nike vai ficar só olhando? Aperta o play e descubra como esse negócio pode colocar o alvinegro nos patamares dos gigantes europeus. A informação vem do UOL, e segundo as fontes mais confiáveis, o Corinthians está em negociação avançada com a Adidas, para virar parceira oficial do clube no fornecimento de material esportivo. O valor? Prepare-se, 100 milhões por ano, durante 10 anos. Isso dá um total de R$1 bilhão. Parece sonho? Mas atenção, isso pode ser real. Se o Corinthians não der mole na hora de resolver a saída da Nike. Para você ter ideia, o Flamengo recebe cerca de 69 milhões de harders por ano da sua atual parceria. O Corinthians estaria em outro nível. Um nível de clubes como Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique. Falamos sério, estamos falando do maior contrato de material esportivo da história do futebol brasileiro. Mas será que o Corinthians realmente está preparado para esse salto? Ou vai repetir os erros do passado? Galera, o Corinthians já pagou caro por mudanças mal planejadas. Lembra quando o clube trocou o Itaú pelo BMG e teve que pagar uma multa absurda? Pois é. Agora, se fechar com a Adidas antes de encerrar o contrato com a Nike, pode ter que arcar com uma nova multa. E não é pouca coisa. Então a pergunta que não quer calar: o Corinthians aprendeu com os erros? Tem gente dentro do clube monitorando esse processo? Vamos analisar. A Adidas quer crescer no mercado brasileiro, e o Corinthians é o clube com maior poder de influência popular. Com 30 milhões de torcedores, o Timão é o garoto propaganda perfeito. Além disso, a marca ganha visibilidade internacional com a Libertadores, com a Copa do Brasil e com a nossa força nas redes sociais. Só que para tudo isso funcionar, precisa haver planejamento e muita conversa com a Nike. Afinal, romper contratos sem resolver antes pode custar caro demais. Conversamos com alguns corintianos e a opinião tá dividida. Uns dizem que é hora de inovar, outros têm medo de ver o clube entrar em mais uma crise financeira. E você, meu amigo, o que acha? Vale a pena arriscar tudo por esse contrato bilionário? Deixa seu comentário aqui embaixo. Galera, se esse contrato fechar, vamos estar diante de um novo Corinthians. Um Corinthians mais rico, mais forte, mais global, mas também mais responsável. Por isso, é preciso cuidado, transparência e muito profissionalismo. Se você chegou até aqui, significa que ama o Corinthians tanto quanto eu. Então, dê aquele like, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos alvinegros. Vamos espalhar essa informação por todo o Brasil. Ah, e fique ligado aqui no canal, porque essa história ainda vai render muita polêmica. Quem sabe amanhã não sai a confirmação oficial? Por hoje é só, meus amigos. Me conta aí, você é a favor dessa mudança? Acha que vale a pena? Deixe seu comentário, participe da discussão e até o próximo vídeo. Saudações! Corinthians tem negociações avançadas com a Adidas. R$1 bilhão esse valor, por quantos anos? Tudo isso agora. Em meio a isso, no Parque São Jorge, Augusto Melo tenta fechar uma negociação bilionária, né? Mas é bilionária também porque são, na verdade, 10 anos de contrato. O Corinthians está em negociação avançada com a Adidas para que a Adidas se torne, né, a sua distribuidora do material, né, esportivo, né, desportivo. O valor, tá? O valor é para ser o maior do Brasil. Segundo o UOL,
cerca de 100 milhões por ano, tá? Pra você ter uma ideia, o Flamengo é 69 milhões, então o Corinthians estaria no patamar aí, né, dos grandes clubes europeus, né, na visão da Adidas, e teria o maior contrato do futebol brasileiro se o Corinthians quebrar, né, o seu vínculo com a Nike. Então a gente está falando aí de 100 milhões por ano, um contrato de 10 anos, enfim, chegando a 1 bilhão esse contrato com a Adidas. Existe multa, tá? O Corinthians tem que tomar esse cuidado, né? Porque o Corinthians já errou na troca dos patrocinadores, né, Master, e teve que pagar multa pesada. Então o Corinthians tem que ficar atento, porque tem multa até se negociar, e o Corinthians está negociando com a Adidas. Espero que o Corinthians tenha comunicado a Nike, já falamos sobre isso ontem, tá? Então assim, para ser o maior valor, né, do futebol brasileiro, tá? Em questão de patrocinadores de material esportivo, 100 milhões por ano. Será que fecha, hein? Ou será que é só fumaça, né, por conta de tudo que está acontecendo? Olha só, família corintiana, que notícia boa no meio de um monte de notícia ruim, notícias complicadas que o Corinthians está se envolvendo nesses últimos dias, né? Essa situação do impeachment do presidente Augusto Melo, né? Os bastidores pegando fogo mesmo no Corinthians. Uma notícia boa para poder trazer um pouco mais de confiança para o torcedor corintiano. Alguns ainda estão dizendo aí, galera, que o Corinthians pode estar até cometendo um erro de trocar a Nike pela Adidas. Porém, como está na notícia aí, trazida pelo jornalista Samir Carvalho e também confirmada na UOL, que o Corinthians já está em negociações muito avançadas, então, como a gente viu na notícia aí, com a Adidas. 1 bilhão de reais nos cofres do Coringão aí por 10 anos, né? Fazendo com que o Corinthians seja que tenha o maior patrocínio nesse sentido de fornecedor, né? De camisa. O maior patrocínio de fornecedor de camisa, acima até do Flamengo. Então, quer dizer, uma boa notícia para o Corinthians. O Corinthians realmente tem uma marca muito grande e muito expressiva. O Corinthians tem um marketing muito grande e muito expressivo. Não precisa ser do lado A ou lado B para que o Corinthians venha ter esse marketing, né? A gente sabe muito bem que o Corinthians por si próprio já é grande e já tem uma marca muito poderosa. Mas deixa aqui o seu comentário, a sua opinião. O que você achou dessa notícia do Corinthians trocar a Nike pela Adidas? Coloque a sua opinião nos comentários. Se não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para você estar recebendo as notícias que saem todos os dias aí do nosso Corinthians. Dá um joinha também para nos apoiar. E até o próximo vídeo, galera. Vai, Corinthians!